que você chegou a dever aí no máximo, aí, quando estava lá no fundo mesmo, você chegou a 6 milhões de dívida. 6 milhões de reais. E 6 milhões de reais de dívida. E eu queria saber como que o Júlio lidou com isso e como que você saiu de uma dívida tão grande dessa, Júlio. Olha, essa é um dos principais temas, inclusive eu estou escrevendo a minha biografia. É muito duro falar disso, porque eu fui aquele cara que nasceu numa família humilde, fui muito pobre, fui aquele cara que começou, que estudou, que trabalhou, que teve... Aí eu tive uma ascensão muito rápida também, conheci o lado bom da vida em termos assim, de você adquirir, de você comprar roupa. Eu sou muito vaidoso, muito cedo também, então eu conquistei as coisas muito cedo, as coisas chegaram até mim muito cedo. E aí, quando você tem muita coisa, você também tem muitas pessoas ao seu redor, né? Talvez, por não ter tido uma orientação de como você lidar com essa questão, vamos usar o termo até lidar com a fama, o quanto isso também é prejudicial, porque eu sempre fui aquele cara que vamos todo mundo, mas fulano não tem dinheiro, porra, não, o cara vai que eu pago. No final da balada, você era aquele cara que pagava a balada, né? Todo mundo sonha em ter o primeiro carro. A maioria das pessoas que eu conheço tiveram seu primeiro carro, tiveram um Fusca, tiveram uma Brasília, O meu primeiro carro foi um Tempra, foi o meu primeiro carro. Então, assim, eu conquistei as coisas muito cedo, mas com muito trabalho, com muita dignidade. Então, assim, nessa de conquistar as coisas muito cedo, eu acabava também querendo mostrar, né? Eu sempre, para ser sincero para vocês, depois dessa terceira vez que eu quebrei, que eu acabei com isso. Mas assim, eu sempre queria mostrar que tinha, que podia, e que se tivesse rede social naquela época, lá atrás, eu seria o cara, porque eu fazia questão de mostrar que eu era um cara bem sucedido, que eu ganhava bem, que eu usava as melhores roupas, que eu usava os melhores tênis, que eu viajava para os melhores lugares. E com o passar do tempo, isso aí foi aumentando. Na medida em que o dinheiro vai aumentando, teoricamente, os amigos também aumentam. E quando eu quebrei a primeira vez ali em meados dos anos 98, 2000, que foi quando eu saí de uma dessas empresas que eu citei, peguei uma boa grana, eu fui ser empresário de uma banda muito famosa, na época, inclusive, que foi o Boquinha da Garrafa, me convidaram para entrar nesse negócio. Eu pus uma grana que hoje, há 20 anos atrás, seria algo em torno aí de uns 100 mil reais, que hoje deveria estar na casa, se a gente for atualizar aí, deveria estar na casa de 500 mil, se malemar, se vacilar 1 milhão, e perdi essa grana, né? Então, assim, ali foi meu primeiro fundo de poço. Aí, beleza. Vamos voltar lá para a história do Nike. Vamos voltar lá para a história de ajudar o cara. E aí, beleza, recomecei minha vida do zero, vendendo cartões de visita. Foi onde eu entrei nesse universo da publicidade, do marketing, da propaganda. Esse negócio também deu muito certo. Eu ganhei um bom dinheiro, consegui pagar as minhas dívidas. E passou um tempo lá, estava o Júlio de novo. Nós montamos uma casa noturna, montamos uma balada. Essa balada veio a quebrar e eu quebrei junto. E lá, vamos voltar lá para a história do Nike de novo. Quer dizer, se eu conseguir uma vez, eu consigo de novo. A terceira vez eu subi também, levei alguns anos para subir. E quando foi ali em 2012, que minha vida estava literalmente resolvida, eu já tinha uma boa vida, já tinha um bom carro, tinha casa, eu tinha tudo, na verdade. Viajava para Miami pelo menos uma vez por ano para fazer compras, e isso aí acabou desmoronando. Para vocês terem uma ideia da gravidade dessa falência, eu fui despejado da casa que eu comprei, que era o grande sonho da mulher que eu era casado na época. Foi muito grave. Os oficiais de justiça, eles faziam campana para tomar os meus bens, né? Eu chegava no escritório para trabalhar com carro, o oficial de justiça ia lá e tomava. Então, eu falo para vocês, literalmente eu perdi tudo, dos 4 carros que eu tinha, a casa. Eu tinha uma bela de uma moto, que todo mundo fala dessa moto até hoje. Eu tinha uma vida literalmente resolvida. Eu era convidado para dar entrevista, para falar de empreendedorismo, de negócio, pelos maiores players do mercado. E quando esse castelo ele desmoronou, quando eu literalmente vi e falei, bom, estou quebrado, o que eu fui fazer? Eu fui buscar ajuda, né? Eu
fui achei, não, falou, eu tenho amigos, né? Eu não tenho mais dinheiro, eu tenho amigos. Olha, foi a maior decepção que eu tive na minha vida. Eu fiz uma lista com 10 pessoas potenciais que eram empresários, amigos meus, empresários, inclusive, que foram ajudados por mim. E o primeiro da lista, eu cheguei no cara e falei, olha, aconteceu isso, eu tô quebrado, mas o mercado não pode saber disso, porque se o mercado souber que eu tô quebrado, muitas portas vão se fechar, né? Então, eu preciso de um valor X para mim poder tentar começar a me reerguer. E aí passou um tempo, tal, todo mundo estava sabendo que eu fui pedir dinheiro para esse cara, né? Ele saiu falando para todo mundo que eu tinha que pedir dinheiro emprestado para ele. Então, quer dizer, os outros 9 que tinha na lista, eu falei, bom, essa estratégia não vai dar certo. O tempo foi passando, eu fui fazendo aquela corrida dos ratos lá do pai rico, pai pobre, até que chegou um momento da minha vida que eu falei que não dava mais. Olha, eu não aguento mais. A minha mãe já estava muito doente nessa época também. Minha mãe sofreu muito com isso. Os meus tios, eles sempre me ajudaram dentro daquilo que eles podiam fazer, porque eles também tinham as famílias deles, né? Eles também tinham as coisas deles, mas eu estava muito endividado. Eu estava sendo ameaçado de morte. A fato de eu ter quebrado, eu acabei com a minha empresa quebrou, e era uma cadeia de 16 empresas. Outras empresas também vieram a quebrar, né? Porque aí eu deixei de honrar meus compromissos, então eu fui ameaçado de morte, aconteceram as piores coisas que vocês puderem imaginar. Até que eu me tranquei dentro, chegou um momento que eu me tranquei dentro do quarto, e ali eu fiquei 2 anos. Parecia mesmo o cara da Cracolândia mesmo, sabe? Aquele vontade, não tinha apetite, não tinha vontade de comer. E a minha mãe vendo tudo aquilo, também muito doente, e muitas das coisas que falavam, coisas absurdas, esdrúxulas, né? Ela nem deixava chegar até mim, então ela foi absorvendo muita dessas coisas. E ela também acabava chorando, porque ela falava, pô, meu filho... ela via, a minha família viu, os meus tios, eles viram tudo isso. Meu filho era o cara, e de repente hoje todo mundo vira e fala que o cara é um quebrado, que o cara é um falido, que o cara é um fracassado. De repente todo aquele glamour, aquela coisa toda, a gente vê desmoronar. Você liga para um, não te atende, você pede ajuda para outro. Quantas e quantas festas eu participava, eu era convidado, de repente você não é convidado para mais nada. Então, automaticamente, dentro de mim, eu passei a ver que eu era um cara que não tinha valor, né? A vida para mim ali, esses anos de deserto, quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei, cara, não dá mais, né? Quantas e quantas vezes, hoje eu peço perdão a Deus todos os dias por isso. Eu deitei na minha cama para dormir e pedi a Deus para não acordar. Né, eu cheguei a tentar o suicídio, porque era tanta cobrança que não dava para aguentar. Eu saía para a rua, tinha alguém para me cobrar, meu telefone tocava 24 horas, era carta, era e-mail, sabe? Não dava, era muita coisa, a pressão muito grande. E você não vê saída, né? Você olha para um lado, você não tem amigo, né? A minha família estava ali tentando, eles não sabiam se eles me ajudavam a tirar da depressão ou se eles me ajudavam para tentar, as minhas dívidas não tinham como, eram praticamente impagáveis, né? E aí eu recebi um convite, né, nessa época de uma pessoa, ficou sabendo, né, falou, vamos lá dar uma força pro Júlio, porque o Júlio vai acabar, o cara vai se matar, né? E, então eles vinham aqui em casa, eles oravam aqui, eu falava, até parece que isso vai adiantar, né, cara, eu tô precisando de dinheiro, não tô precisando de oração, né? E aí eles vinham, e tinha vezes que eles chegavam aqui, eu falava, eu não quero atender vocês não, cara, pelo amor de Deus, eu já tô com um monte de problema aqui e tal, mas isso aí acabou de uma forma ou de outra. O que eu pensei naquela ocasião? Eu falei, pô, pelo menos esses caras estão vindo aqui, né? Eles não são meus amigos, eles não frequentaram as baladas comigo. Eles não aproveitaram R$1 do meu dinheiro. Eles não andaram no meu carro importado, cara. Eles não viajaram comigo para Miami. Eles não me pediram dinheiro emprestado. Eles não usaram o meu cartão de crédito quando eu tinha dinheiro. Então, eu falei, pô, então acho que eu passei a me sentir um pouco acolhido ali por aquelas pessoas. E foram essas pessoas que falaram, que colocaram na minha cabeça que eu tinha que começar tudo de novo. Mas e a vergonha de você pôr a cara na rua? Era um cara praticamente, eu tava muito acima da média, eu não era rico, mas se eu quisesse sair daqui, pegar um avião, eu ia para Miami para fazer compras. Eu cheguei ao ponto de não querer usar roupa, de não comprar roupas aqui. Então, eu não era rico, mas também não era do mais pobre. E aí, esses caras colocaram na minha cabeça que eu tinha que começar
minha vida. E aí, um belo de um dia, eu decidi me suicidar aquele dia. Eu falei, é hoje, literalmente eu não aguentava mais. E aí eu falei, olha, se isso der errado, é porque eu mereço uma segunda chance. Só que na hora que eu fui cometer o suicídio, eu lembrei que eu tinha um filho, né? E eu falei, pô, mas o legado que eu tô deixando pra esse cara é um legado de um cara que viu o pai muito rico, viu o pai ganhar muito dinheiro, e quando o pai perdeu tudo, quer dizer, eu tô criando um suicida. Aí eu peguei e falei, o suicídio não é o caminho, não é o caminho. E eu li uma frase, duas frases, na verdade, nessa época. Uma frase que dizia que ela falava assim que a rejeição ela é um combustível para a gente sair do fundo do poço, né? Que é um dos maiores atributos para a gente dar a volta por cima. Então, aí eu peguei e falei, bom, não é o caminho. Mas assim, o meu maior medo era ter que enfrentar as pessoas na rua, né? Era ter que olhar para as pessoas, porque eu sabia que as pessoas iam falar que eu estava pobre. Na verdade, já falavam isso. Eu sabia que as pessoas iam falar que eu era um cara quebrado. Eu recebi, eu tenho impresso isso daí, uma mensagem que eu recebi de um dos meus sócios, né? Falando que ele foi até o escritório e tal, falou, ó, o que você fez está errado e tal, mas eu tenho certeza que a próxima vez que eu voltar aqui, você vai estar morto. Assim, olha, gente, eu ouvi coisas assim de pessoas que eu imaginava que literalmente foram palavras muito duras. Aí eu tinha muitos funcionários, então assim, eles saíam da empresa e falavam, esse barco vai afundar, eu não vou afundar junto. Tive um que me chamou numa discussão, falou, você é o CEO da falência, eu até tenho eu printei esse WhatsApp e guardei, eu falei, um dia eu vou usar isso. E foram anos realmente muito difíceis, mas eu precisava recomeçar, né? Eu lembrei das outras vezes que eu já tinha quebrado e eu recomecei literalmente do zero, precisava me reinventar. Eu precisava fazer alguma coisa. E eu sempre fui muito articulado, sempre participei de muitas reuniões, muito network e tal. E numa reunião de network eu conheci uma pessoa. Cara, você tem potencial, cara. Eu vejo que você é um cara. A gente foi conversando e tal. Não dá pra mim contar essa história desde isso, porque a gente não tem tempo. Mas no final das contas, esse camarada, ele em 2000, ali meados ali de 2017, ele me chamou no escritório dele e me pediu, perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu falei, olha, não dá. Eu preciso reerguer o meu império. Eu preciso provar pra mim mesmo que eu posso recuperar tudo aquilo que eu perdi. Eu já tinha pago 80% do meu endividamento, faltava muita pouca coisa para poder liquidar. E dos sonhos que eu contei para ele, falou, e qual que é o maior sonho que você tem aí, que você contou que você quer realizar durante esse período? Eu falei, olha, recebi um dia uma mensagem do meu filho, ele fez a seguinte pergunta para mim, ele falou, pai, a gente ainda vai viajar? Eu tinha prometido levá-lo à Disney nessa época. Falei, não, a gente vai, essa foi uma promessa que o pai te fez e eu vou cumprir. Até hoje não teve nada que você me pediu que eu não fiz, eu só não vou conseguir fazer isso agora, mas um dia essa promessa sua vai ser cumprida. Mas só que ninguém acredita. As pessoas aqui estão falando que você tá me iludindo, porque você é um cara que você não tem mais nada, que você já perdeu tudo, você não tem nem onde morar. E ele era muito novinho, ele tinha 8 anos, hoje ele mora comigo, hoje ele tá com 17 anos. Então, aquele momento eu peguei e pensei, eu falei, poxa, como é que você faz isso com uma criança, né? Em vez de você regar o sonho da criança, você vai lá e joga, né? Você joga palha, né? Você foca o sonho da criança. E aquilo ali, na hora, eu falei, comecei a correr mais ainda. Eu falei, eu preciso recuperar e mostrar para esse menino que não é bem assim que a coisa funciona. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta para você complementar aí. Você teve que recomeçar agora dessa última vez. Com quantos anos você estava? E quanto tempo durou essa fase? Sim, literalmente, eu fali, eu quebrei mesmo quando eu perdi esses 2 milhões em 2012. Eu resolvi recomeçar a minha vida ali mais ou menos em 2014. Esse período de 2012 a 2014 foi o período mais sombrio da minha vida. Eu tô com 45, né? Em 2012 eu tava com 35, 36 anos. Ali em 2014, de fato, foi quando eu resolvi recomeçar. Então, e tudo foi baseado numa linha de tempo, tá? Então, eu sou um cara que desenha metas, eu sou o cara que prega na parede uma foto do lugar que eu quero viajar, prego na parede uma foto do carro que eu quero comprar. Eu sou esse cara, então eu prego na tela do meu celular, de repente, uma coisa que me deixa feliz, que me deixa alegre. Então, assim, eu desenhei tudo. Então, assim, lá na porta do meu guarda-roupa, eu tenho
tudo que eu reconquistaria nesse período. Tudo, sabe? Tanto em termos de carro, em termos de casa, em termos de dinheiro, em termos de roupa, né? Eu desenhei ali, eu peguei as fotos na internet, lá imprimi e coloquei ali. E todos os dias eu olhava para aquilo ali. De 2014 a 2018 foram os anos em que eu, de fato, malhei mesmo, malhei duro. Falei, eu vou pagar essas dívidas, eu vou pagar todo mundo, eu vou acertar, eu vou me reerguer e vou ser reconhecido como um grande empresário novamente, muito mais forte do que das outras vezes. Respondendo sua pergunta, isso tudo durou exatos 8 anos. Todas as vezes que vinha uma voz aqui tentando entrar na minha mente para me desgastar, para me deixar, eu pegava e invertia a bola, sabe? Eu falava, não, cara, eu vou pagar. Pô, cara, ó, meu, tem um leão lá fora te pegando lá, o cara tá lá te esperando. Eu falei, deixa esse leão lá, que a hora que eu sair de lá, eu arrebento, eu acabo com ele. Então, eu tenho muito disso, sabe? Esse período eu fui estudar um pouco essa questão do otimismo, da motivação, da mente humana. Eu me especializei em todas as certificações de coach, eu fiz PNL, eu fiz copywriter, até porque, assim, eu precisava me automotivar. Uma